Bom dia a todos, meu nome é Renato, eu tô aqui representando meus colegas no curso de dermatologia e a gente vai apresentar um caso sobre dermatomiosite. Todas as informações aqui representadas são fictícias e são apenas apresentadas com fins didáticos. Bom, com relação à anamnese, é uma paciente do sexo feminino, cujas iniciais são RFF. Ela tem 47 anos, é caucasiana, é natural de Rio Claro, em São Paulo, e é procedente de São Paulo capital, onde mora há 30 anos. Ela é dona de casa, casada, tem 2 filhos e é evangélica. A queixa principal dela era cansaço para subir escadas e a duração é em torno de 3 meses. Com relação à história pregressa da moléstia atual, a gente especulou a queixa e a paciente comentou que ela tinha uma fraqueza muscular, na verdade, não só para subir escadas, como para fazer atividades diárias, como por exemplo pentear os cabelos. A fraqueza muscular era do tipo bilateral e simétrica, o aumento era progressivo com o tempo ao longo desses meses e envolvia várias atividades diárias, como por exemplo subir escadas e pentear os cabelos. E acometendo principalmente região de ombros e região de coxas, uma musculatura proximal. A gente especulou se essa fraqueza podia ter algum envolvimento cardiovascular, mas ela negou dispneia aos esforços, ortopneia e palpitação. Junto desse quadro de fraqueza muscular, ela refere o aparecimento de algumas lesões cutâneas do tipo eritematosas e pruriginosas também, de início súbito a um mês, acometendo principalmente região de pálpebra periorbicular, falanges proximais, dorso superior aqui nas costas, e todas essas lesões apareceram há um mês. Não tinha dor envolvida nessas regiões. Para o interrogatório complementar, ela negou febre, perda de peso, não teve alteração de sono nem alteração de apetite. No interrogatório sobre os diversos aparelhos, na grande parte do interrogatório não tinha nada digno de nota. No gastrointestinal, ela relatou uma disfagia há um mês, ela tinha uma dificuldade para engolir, que teve um aparecimento ao mês, e a gente associou isso mais tardiamente com o diagnóstico com uma fraqueza da musculatura de digestão aqui superior da via aérea superior. Com relação ao sistema locomotor, ela tinha uma fraqueza muscular proximal, como a gente já descreveu antes, e na pele ela tinha essas lesões eritematosas e pruriginosas nas regiões anteriormente citadas. Para os antecedentes pessoais, ela não tinha doenças crônicas, nem cirurgias, nem internações prévias. O pai e a mãe são vivos, todos os dois têm hipertensão arterial sistêmica tratada com antipertensivos orais. Ela tem uma tia com artrite reumatoide e os irmãos são saudáveis. De antecedentes epidemiológicos, ela nega viagens recentes, a casa dela tem água tratada e esgoto e ela não tem animais de estimação. No exame físico, ela estava em bom estado geral, corada, hidratada, cianótica, nictérica, afebril e eupníquica. No exame dermatológico, mais específicos, a gente olhou as lesões cutâneas. Na região periorbicular, ela tinha uma mácula eritemato descamativa de uma cor violácea, bilateral, acometendo então das duas regiões palpebrais. Com relação às lesões na mão, ela tinha pápulas violáceas nas articulações, tanto metacarpofalangianas quanto interfalangianas proximais em todos os dedos, e associado a isso ela tinha uma hipertrofia de cutícula e algumas telangiectasias periungueais. Com relação ao dorso superior, ela tinha um eritema importante, a gente já vai mostrar as fotos do caso, ela tinha um eritema importante no dorso superior, com algumas regiões de pele sã entremeadas. E no couro cabeludo, num exame mais detalhado, ela tinha um eritema também no couro cabeludo associado com alopecia. De exame neurológico, ela tinha um exame de forma geral normal, ela estava orientada em tempo e espaço, não tinha nenhum déficit cognitivo, os reflexos profundos superficiais estavam presentes, sem alterações, não tinha sinais de irritação meningia, não tinha disfunção de nervo craniano e a sensibilidade estava em todas as modalidades, em todos os dermatomos estava presentes. A única alteração que a gente percebeu foi que a força muscular dela estava reduzida nos 4 membros, nos 2 membros superiores e nos 2 membros inferiores, de uma forma proximal e simétrica. Ela estava com uma força muscular de grau 4 em 5. Isso quer dizer que ela conseguia resistir alguma resistência, mas se a gente fizesse uma força mais forte contra o membro, ela não conseguia sustentar. Então a gente deu uma nota de 4 de 5 na força proximal, na força muscular, e esse padrão de acometimento era proximal e simétrico, como era a queixa dela desde a anamnese. E é importante a gente comentar também que essa paciente ela tinha uma dor à palpação na musculatura proximal também, além das alterações neurológicas descritas. Aqui as fotos das lesões, então ela tinha uma lesão eritemato descamativa em região periorbicular. Essa lesão ela é muito característica da dermatomiosite, conhecida como heliótropo.
Na mão ela tinha essas lesões, essas pápulas eritematosas, né? Tanto na articulação metacarpo-falangiana quanto interfalangiana proximal, cometendo todos os dedos. E é possível perceber também aqui uma hipertrofia importante da cutícula, com a presença de até algumas telangiectasias. Esse sinal aqui a gente conhece como sinal da manicure, e essas pápulas interfalangianas proximais e metacarpo-falangianas a gente conhece como sinal de Gottron, certo? Ou pápulas de Gottron. Aqui, o eritema no dorso, que é conhecido como sinal do Charlie também, é um eritema que acomete toda a região do dorso superior, com algumas áreas de pele sã entremeadas, que também é super característico da dermatomiosite. No couro cabeludo, a gente consegue perceber também um eritema importante da pele do couro cabeludo associado à alopecia, que também é um acometimento também muito clássico da dermatomiosite. Foram pedidos alguns exames para essa paciente. O hemograma dela veio normal, tanto de série vermelha quanto de série branca, mas a gente percebeu uma alteração muito importante nas enzimas musculares. Então, a enzima CK dela estava com 3.500 unidades por litro e a aldolase estava de 15,7, muito acima do valor de referência para uma mulher. O DHL, que é uma prova inflamatória, também estava bastante elevada, né? O limite superior a 246, a dela estava 1.820. A aspartato aminotransferase estava de 178, um pouco acima também do valor de limite, e ela tinha presença de alguns autoanticorpos que estão muito associados com dermatomiosite, como o anti-Jo e o anti-Mi2, que são anticorpos muito característicos de miopatias inflamatórias. Tanto é que o anti-Mi2 ele é um anticorpo presente em miopatias inflamatórias e ele está associado a um bom prognóstico, né? Uma boa resposta ao tratamento, e ainda bem que estava presente no caso dela. Fizemos uma eletroneuromiografia, né? Ela tinha, na eletroneuromiografia, as regiões com maior acometimento foram nos músculos vasto medial, vasto lateral e semitendíneo, né? Nas coxas, dos dois lados, e o padrão era completamente miopático, né? Ela tinha lesões, ela tinha fibrilações, ondas positivas, descargas repetitivas de alta frequência inespecíficas em repouso e com a presença de potenciais de unidade motora polifásicas, de baixa amplitude e curta duração. Isso tudo mostra que ela tinha um padrão de lesão miopático, né? Principalmente em região de coxa, né? Músculos de coxa. Na ressonância, foi feita uma ressonância também, e aqui nessa primeira imagem a gente consegue ver uma imagem de ressonância ponderada em T1 com contraste, né, gadolínio, e o que a gente consegue ver aqui é um hipersinal em região de músculo, é um hipersinal em relação ao músculo normal, isso indica um edema muscular também. Essas setas aqui, mais pontiagudas, elas mostram um espessamento de fáscia, que também é característico da dermatomiosite, e um espessamento de tecido celular subcutâneo, que também pode estar presente na dermatomiosite. Aqui na imagem B, a gente também tem esse padrão de edema muscular, como pode ser percebido aqui nesse hipersinal em região de músculo, certo? Na biópsia muscular, a gente também foi solicitado para ela, que é o padrão ouro para o diagnóstico de dermatomiosite, e a principal característica da biópsia na dermatomiosite é a atrofia perifascicular. Aqui na biópsia é muito nítido que as fibras dessa região aqui, que não estão na região perifascicular, nessas regiões mais de centro de fascículo, elas estão com um tamanho normal, né, um tamanho preservado, e conforme você vai caminhando para a região perifascicular, você consegue ver uma atrofia importante, né? As células vão ficando cada vez menores, que é bastante característica da dermatomiosite, né? Essa inflamação perimesial e perivascular. Aqui nessa imagem a gente consegue perceber o mesmo acometimento, né? Conforme você vai indo para a borda do fascículo, você vai vendo as células diminuindo de tamanho, mostrando essa atrofia, né, perifascicular, certo? Associada a uma inflamação perimesial. Para fazer o diagnóstico, a gente usa os critérios de Bohan-Petrer, que foram modificados depois por Targoff-Miller, em 1997, que são, para você fazer o diagnóstico de dermatomiosite, você precisa de 3 critérios desses aqui, mais o critério 6, né? Entre eles a gente tem fraqueza muscular proximal e simétrica, que ela tinha evidência de miosite ao exame histopatológico, ela tinha elevação de enzimas musculares séricas, como a gente mostrou nos exames, ela tinha uma eletromiografia com padrão de miopatia, ela tinha presença de anticorpos miosite específicos, né, como o anti-Jo, o anti-Mi2, ela tinha lesões cutâneas típicas da dermatomiosite, como o heliótropo, como o sinal de Gottron, como o sinal da manicure também, como o sinal do Charlie, e ela tinha uma inflamação muscular observada em ressonância magnética, né? Então, na verdade, essa paciente aqui, ela
preenche, né, muitos critérios para o diagnóstico, tanto que foi fácil para a equipe fazer o diagnóstico de dermatomiosite e iniciar o tratamento. Para diagnóstico diferencial, acho que o mais importante seria o lúpus, né? Eu acho que todo mundo pensaria no lúpus nesse caso, mas é importante destacar que a lesão cutânea do lúpus ela é mais avermelhada, né? E não acomete tanto a região periorbicular. O lúpus, a lesão cutânea lúpica, ela é mais específica da região malar, é um eritema malar, e não é violáceo, né? É um padrão mais avermelhado. E é importante destacar também que no lúpus as lesões de pele elas são exatamente interarticulares, ficam no meio entre as articulações. No caso da dermatomiosite, elas ficam quase que em cima da articulação mesmo, na região articular um pouco acima, na verdade. Mas essa é uma outra forma de você diferenciar pela lesão cutânea de dedo e mão entre lúpus e dermatomiosite. E com relação à própria miosite, no lúpus ela não é tão grave quanto na dermatomiosite. Tá? Então, são formas de você diferenciar o lúpus mesmo da dermatomiosite. Sendo que muitas vezes você pode ter a síndrome overlap, que é quando você tem as duas doenças, você tem critérios diagnósticos para as duas doenças ao mesmo tempo. Aqui uma foto que mostra um padrão típico de acometimento do lúpus, né? Um eritema malar importante de um padrão mais avermelhado, não tão violáceo quanto na dermatomiosite, ok? E com relação às manifestações cutâneas, para diagnóstico diferencial, a gente pensou em erupção polimorfa à luz, né, que é uma doença que apresenta pápulas, placas e vesículas com prurido também, em locais mais expostos à luz, mas o grande diferencial, a característica mais importante que diferencia da dermatomiosite é que não acomete muito a face, né, e também não tem o comprometimento muscular como da dermatomiosite. Na dermatite seborreica, ela apresenta placas vermelho-amareladas, principalmente em regiões que têm muitas glândulas sebáceas, pode ter algumas escamas brancas ou amareladas, mas além dessas lesões serem diferentes, as lesões cutâneas serem diferentes, ela não apresenta também o padrão miopático da dermatomiosite. E um último diagnóstico diferencial para as lesões cutâneas é a psoríase, né, que é uma doença que apresenta manchas avermelhadas, que podem também ter essas escamas secas esbranquiçadas ou prateadas, com prurido, queimação e dor, né? Isso é importante da psoríase porque na dermatomiosite não tem dor na região na região acometida na pele. Pode ocorrer inchaço e rigidez de articulações, né? A psoríase geralmente cursa com artrite também. Mas, como eu falei, não tem o acometimento muscular como é típico da dermatomiosite. Para fraqueza muscular, a gente pensou em polimiosite, mas aí não teria o padrão de acometimento cutâneo. E com relação ao músculo, a biópsia da polimiosite ela apresenta uma inflamação endomisial, enquanto que a dermatomiosite apresenta um padrão de acometimento perimisial, né, como a gente mostrou lá na biópsia. E aí, por último, a gente tem a miosite dos corpos de inclusão, né, que é uma doença que também não cursa com inflamações cutâneas, é apenas uma fraqueza muscular também. E o acometimento clássico dessa doença é os flexores dos dedos das mãos, que não é típico, né, da dermatomiosite, que acomete mais região de proximal, né, de tríceps, de coxa. E o padrão de biópsia também é igual ao da polimiosite, é endomisial, enquanto que na dermatomiosite você tem inflamação perimisial, certo? Bom, feito o diagnóstico de dermatomiosite para o nosso paciente, excluídos os diagnósticos diferenciais, a gente vai começar o tratamento com o corticoide, que é o principal fármaco para a dermatomiosite. Em alguns casos graves, pode ser feita pulsoterapia de metilprednisolona, mas nessa paciente a gente optou por fazer o tratamento com prednisona via oral, num tratamento longo, né, de duração de meses, e diminuindo a dose progressivamente. E aí, para poupar o corticoide, não usar doses tão altas, a gente pode associar, como foi associado no caso dessa paciente, a alguns medicamentos imunossupressores, e o principal é o metotrexate, né? Foi associado a essa paciente, mas ainda pode ser usado a azatioprina em ciclosporina em casos refratários, e a ciclosporina ela tem se mostrado muito importante em casos em que a miosite é mais importante, mais grave do que nessa paciente. E é interessante comentar também que a gente pode associar alguns medicamentos, além dos imunossupressores corticoides, como os antimaláricos, a hidroxicloroquina é um exemplo, a dapsona, né, e alguns agentes biológicos como o etanercept, o infliximab e o rituximab, que são muito bons para casos em que a lesão cutânea é mais importante. Bom, essas são as nossas referências e muito obrigado a todos.